Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia onde nós vamos estudar sobre a vida de Jesus. Hoje nós estudaremos sobre a missão de Jesus, quando Jesus explica a sua missão. Está relatado em João capítulo 5, versículos 19 a 47. Vem com a gente, o pessoal está aqui entrando na sala, então já a gente inicia aqui. Bom dia, galera, tudo bem? Já vamos decidir quem pode orar para nós e já vamos iniciar, que hoje nós temos bastante coisa. A irmã Rita, que está com o microfone aberto, já pode orar para nós, irmã? Pode, sim. Então tá bom, ore para nós. Meu microfone não estava abrindo. Não, mas ele já está aberto. Ele já está aberto. Já. Okay. Vamos orar. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias nos alcançado nesta manhã. Obrigado pela proteção dos teus santos anjos, pelo teu grande amor dispensado a cada um de nós, Pai, a cada um dos teus filhos. Rogo perdão pelos nossos pecados, Pai, peço pelo teu amor, que nos conceda agora o poder do teu Santo Espírito, para estarmos reunidos, Senhor Deus, para meditar na tua palavra. Ilumine-nos, Senhor, nos ajude a abrir a nossa mente, nosso coração, para a percepção da tua palavra, Pai. Fique conosco, com a pessoa de Mandaiane também, que vai estar expondo a palavra diante de nós. Que teu Santo Espírito a use, Senhor Deus, com o teu poder para nos ensinar, expor, Senhor Deus, a palavra, que possamos, Senhor Deus, aprender a cada dia, mas também compartilhar com o nosso semelhante. Amém. Nos conceda a fé, Pai, nos aumente a fé. Fique conosco. Nós rogamos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos estudar sobre João, o livro de João, capítulo 5. Na realidade, nós vamos estudar sobre Jesus, né? Então, vamos só fazer uma recapitulação sobre as coisas que nós estudamos ontem. Ontem nós estudamos sobre aquela cura daquele paralítico em Cafarnaum. Então, no final do nosso estudo, a gente deixou algumas lições práticas para a nossa vida, né? Então, com Jesus, nós aprendemos que compreender a palavra de Deus é muito mais importante do que qualquer cura momentânea que Ele poderia trazer, porque era a palavra de Deus que conduziria à eternidade. É lá na eternidade que nós vamos ter a cura completa e eterna, né? Nós também, com Jesus, na história de ontem que nós estudamos, nós aprendemos que Ele, quando a gente vem a Ele em busca de um milagre, primeiro Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, para depois nos dar aquilo que almejamos. Então Jesus, com aquele paralítico, primeiro Ele dá uma cura espiritual, porque era aquilo que ele precisava naquele momento. Nós aprendemos com aquele paralítico que muitas vezes as consequências das nossas próprias escolhas nos deixaram paralisados e que para nós conseguirmos ir até Jesus, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, né? E com aqueles 4 homens que levaram o paralítico a Jesus, nós aprendemos que muitas vezes nós que vamos ter que olhar as pessoas que precisam, nós que vamos ter que carregar essas pessoas até Jesus. E muitas vezes a gente vai ter até que arriscar a nossa vida, igual aquelas pessoas. Aqueles quatro homens, eles tiveram que subir no telhado para colocar aquele paralítico próximo a Jesus, na frente de Jesus, né, na direção de Jesus. Então, muitas vezes nós também vamos ter que arriscar a nossa vida em prol do outro, para levar o outro a Jesus. E nós vimos no final que
quando nós levamos pessoas a Jesus, isso não significa, não é uma troca de que a nossa vida vai ser mais fácil, ou de que nós seremos abençoados, ou que nós seremos curados. Não, não é uma barganha com Jesus, né? E isso não significa que a gente vai ter a nossa vida mais facilitada, mas a gente vai poder testemunhar da maravilha que vai acontecer na vida das pessoas. E hoje a gente vai estudar, a gente vai dar uma pausa na parte dos milagres de Jesus, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a missão de Jesus, porque nós vimos que a missão de Jesus não era simplesmente curar as pessoas, que a missão de Jesus não era que as pessoas viessem até ele e só recebessem a cura física. Jesus, ele veio com uma missão, e o livro de João, capítulo 5, do versículo 19 ao 47, explica essa visão. O próprio Jesus fala sobre essa missão para as pessoas. Então vamos ler São João, capítulo 5, versículos 19 a 47. Olha o que diz. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho. Não, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Deixa eu só admitir mais alguém aqui que pediu. Olha o que está falando então. Alguém levantou a mão? Não, né? Tem um barulho bem estranho no seu áudio. Não sei se é só pra mim aqui. Eu não... Aqui tá normal? Não sei. Mas tá dando pra entender ou não? Eu tô gravando, daí depois eu vou disponibilizar pra vocês, caso fique alguma coisa sem entender. Tá bom? Então, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho ele dá a respeito de que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que a de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele quem ele enviou.
Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Como podem crer vocês que aceitam glórias uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, e quem puserem à sua presença. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, nesses versículos, e não são versículos fáceis de compreender, a gente vê Jesus, ele dando uma pausa ali, na realidade, nas curas que ele vinha realizando, para ele ajustar a visão das pessoas que estavam seguindo ele. Então, Jesus, logo de início, ele faz uma declaração, e ele fala assim, olha, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. O versículo 19 fala isso. Jesus, ele se referia a si mesmo como Filho do homem, para ele enfatizar a sua humanidade, mas sempre deixava subentendido a sua messianidade, a sua divindade. E nessa declaração, Jesus se refere a si mesmo como Filho. E ele não fala assim, filho de Deus, filho do homem. Ele fala simplesmente como filho, para fazer essa ponte da humanidade com a divindade, né? Indicando que ele estava se referindo a si mesmo como filho do homem e como filho de Deus. É claro que essa declaração deve ter sido muito difícil de ser escutada, né, de ser ouvida por aquelas pessoas, mas a maioria das pessoas que estavam vindo a Jesus até aquele momento não era para aprender de Jesus, eram pessoas que estavam vindo simplesmente por interesse de cura, interesse dos rabinos e os outros lá, era um interesse de buscar declarações para tentar julgar Jesus e dizer que ele estava totalmente errado, que ele estava blasfemando. Só que aqui a gente vê Jesus ajustando a cosmovisão daquelas pessoas que seguiam Jesus. Então Jesus, ele começa a tentar colocar naquelas pessoas alguns conhecimentos que os levassem até Deus. Então, a partir desse momento, todas as vezes que os judeus acusavam Jesus de falar assim, olha, isso aí é só Deus que faz, acusavam Jesus de blasfêmia, em vez de Jesus agora se minimizar e tentar tirar o foco dele, Jesus agora estava afinando o pensamento dele, estava tentando explicar e ampliar o conhecimento que as pessoas tinham dele. Então, Jesus, ele estava declarando que ele era filho de Deus, e ele, como filho de Deus, ele não podia fazer nada sem Deus. Ele não podia fazer nada por sua própria vontade, por sua própria iniciativa, porque era algo que vinha de Deus. Então, Jesus, ele estava declarando ali que ele trabalhava, que todas as ações dele estavam em harmonia com a forma, com a maneira que Deus tratava o ser humano. Era como se Jesus, ele estivesse exemplificando, vivendo na prática, tudo aquilo que Deus falava que tinha que fazer. Então, nisso ele foi um exemplo fantástico, né? Então, todas as ações de Jesus eram como expressões da forma como Deus se interessava pelas pessoas, da forma como Deus, ele cuidava das suas criaturas, como ele era amoroso com as suas criaturas. Jesus, ele podia expressar o caráter do Pai de maneira tão completa que aquilo exemplificava a obediência que ele tinha em relação à vontade do Pai. Por isso que ele fala, olha, as coisas que eu faço não são por mim mesmo, porque ele estava tentando mostrar para aquelas pessoas que todas as ações que ele tinha
todas as ações que ele fazia, mesmo que as pessoas não compreendessem, eram ações que estavam em harmonia com a vontade de Deus, com a forma como Deus pensava e a forma como Deus agia. Então, Jesus, ele declara ali a sua igualdade com o Pai. E o que ele utiliza para Jesus, ele estava se revelando para aquelas pessoas. Ele estava revelando a forma, o quem ele era. E que exemplo ele utiliza para demonstrar essa igualdade e essa harmonia com Deus? Ele utiliza o exemplo da ressurreição. Versículo 21 fala assim, olha, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica. Os judeus, naquela época, eles criam que ressuscitar mortos era uma prerrogativa apenas divina. Então, quando Jesus ele fala que assim como Deus ressuscitava os mortos, ele também ressuscitava, ele estava querendo dizer assim, olha, eu sou um com o Pai. Eu tenho essa relação direta com o Pai. Ele declara que assim como o Pai podia fazer, ele também podia fazer. E tanto é que a gente vê e a gente viu que todos os milagres de Jesus, ele tinha um propósito. E Jesus, ele vem e declara essa igualdade com o Pai, essa sua divindade. Ele está se revelando para aquelas pessoas ali naquele momento. E logo depois ele passa a fazer algumas ressurreições. Ele ressuscitou Lázaro, por exemplo. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que a gente vai ver. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então a gente vê que todas as coisas que Jesus declarava a fim de ensinar ao povo, ele realizava na prática, para provar que aquilo que ele estava falando era verdade, né? E só que aqui Jesus, ele está falando que ele tinha poder de ressuscitar os mortos de forma literal, assim como ele exemplifica depois, quando ele ressuscita a filha de Jairo, quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Lázaro. Mas aqui ele estava chamando o povo e ele estava tentando chamar a atenção do povo para uma ressurreição espiritual. Jesus, ele estava querendo dizer assim, olha, eu tenho o poder de dar uma nova vida a todo aquele que vir a mim. E é por isso que ele fazia as coisas para chamar a atenção das pessoas assim. E Jesus, ele continua se revelando àquelas pessoas, afirmando que Deus, ele não fazia julgamento. Não era Deus que julgava. Olha o que ele fala aqui, olha. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aqui Jesus ele está fazendo uma diferenciação da ação de Deus para a ação que ele veio fazer aqui nessa terra. E assim, olha, é muito complexo, não é fácil nós compreendermos a questão da Trindade e os atributos de cada um, a ação de cada um. Não é fácil. Só que aqui nesses versículos, e principalmente no versículo 22, Jesus, ele começa a tentar mostrar para aquelas pessoas que havia diferença. Ao mesmo tempo que havia uma harmonia, que eles agiam de forma harmoniosa, existia uma diferença na ação de cada um. E aqui ele fala, não é Deus que julga, é o Filho, sou eu que vou julgar. Por quê? Jesus aqui, ele estava tentando explicar para os ouvintes a obra da redenção. E ele estava tentando explicar que assim, olha, ele tinha vindo para redimir o povo. Assim como a obra de redenção tinha sido confiada a ele, era ele quem iria julgar. E assim, olha, Jesus, ele que veio nesse mundo, ele que se tornou homem, ele que daria a vida dele em prol de todos os pecados de toda a humanidade. Ele que passaria pelas tentações e saberia a fundo o que era ser tentado. Então, nessa obra de salvação do ser humano, a obra de redimir e de julgar o ser humano era papel de Jesus. E Jesus, ele estava ali explicando aquilo, né? E
Jesus, ele relembra essas pessoas e ele fala assim, olha, é impossível vocês honrar a Deus sem honrar a mim. É impossível, porque eu que vim fazer essa obra de redimir. Eu que vim, eu estou aqui mostrando para vocês tudo que eu estou fazendo. Eu estou aqui mostrando para vocês e tentando chamar a atenção de vocês e tentando ensinar vocês e fazendo curas com todos os propósitos. Então é impossível vocês falarem que honram a Deus e não honram a mim. Então Jesus, ele continua dizendo, e ele fala assim, olha, no versículo 24, ele fala assim, olha, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aqui, este versículo, ele é muito significativo e ele tem uma relação. Jesus aqui está tentando ensinar a relação que há entre ouvir e crer. Ouvir não era, como que fala assim, suficiente. Não é suficiente nós ouvirmos apenas. É preciso ouvirmos e crermos. É preciso ouvir e crer. Então assim, ó, era como se Jesus ele estivesse falando assim, ó, ouvir não é completo. Ouvir apenas não é significativo. Apenas que você também possa crer. A menos que você não possa crer, ouvir não é nada. Isso que Jesus estava tentando dizer. E aqui Jesus, ele apresenta um dos aspectos de sua missão aqui na Terra, porque o que Jesus estava fazendo aqui nesse episódio era explicar a sua missão na Terra, era explicar para que ele tinha vindo. Então ele fala que ele veio para julgar, porque era ele que tinha redimido, e aqui ele fala que da relação que há entre ouvir e crer, levando as pessoas a entender que crer era algo importante. Não bastava apenas ouvir as palavras. Então Jesus ele estava tentando levar as pessoas a crer e a depositar a sua confiança em Deus. E olha os argumentos que ele utiliza para isso, para chamar a atenção das pessoas. Ele fala assim, olha, ouvir a palavra e crer em Deus, ele vai resultar em 3 benefícios para vocês. A vida eterna. A pessoa que ouvir e crer em Deus, ela não vai entrar em juízo e ela vai passar da morte para a vida. O que isso significa? O que cada uma dessas declarações significa? A declaração de que quem ouve e crê olha que interessante. Jesus ele fala assim, olha, quem ouve a palavra e crê no Pai. Então Jesus ele não estava convidando para crer simplesmente naquilo que estava escrito. Jesus ele estava convidando as pessoas para crer naquele que havia enviado ele. E fala assim, olha, essas pessoas terão a vida eterna, têm a vida eterna. E essa promessa de ter a vida eterna era mais do que uma promessa para o futuro. Jesus aqui estava falando para aquelas pessoas da certeza de que todos aqueles que creem aqui e agora pode começar a desfrutar da vida eterna aqui, a partir do momento que crê com qualidade, porque está unido espiritualmente ao Senhor. A vida eterna, ela não é algo que vai começar só no futuro. Tanto é que em vários textos a gente é chamado a vamos supor, alguns conselhos para que a nossa vida é um pedaço do céu, para a gente viver a eternidade aqui na Terra. Em vários momentos Jesus ele faz esse convite. Então aqui Jesus ele está declarando assim, olha, se você ouvir a palavra e crer no Pai, você já vai começar a desfrutar da vida eterna aqui. Porque você vai estar unido espiritualmente com o Senhor. Então, só que para nós começarmos a desfrutar da vida eterna aqui, enquanto a gente vive nessa terra de pecado, nós precisamos estar espiritualmente unidos com Deus, assim como Jesus estava.
Quando Jesus viveu nessa terra, embora ele passou por dificuldades, embora ele passou por desafios, ele começou a viver a eternidade aqui já. E era esse o convite que ele estava fazendo para as pessoas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E além da vida eterna, Jesus ele fez a promessa de não passar pelo juízo. O que isso significa? Aqueles que creem em Jesus são justificados em virtude da sua fé. Aqueles que não creem serão condenados por sua falta de fé. O que diferencia uma pessoa é a fé. Aqueles que têm fé, aqueles que creem, elas serão justificadas pela fé. E a gente vê vários exemplos disso, desde Abraão. O apóstolo Paulo ele apresenta ali em Hebreus todos as pessoas que foram justificadas pela fé. Então, quando Jesus ele fala que aqueles que ouvirem a palavra e crerem naquele que enviou, está falando que o que precisa ficar claro é que aqueles que vão passar pelo juízo são aqueles que não creem. Jesus ele deixou essa escolha para nós. Ele apresenta isso e ele fala também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso que ele fala que o que precisa ficar claro em nossa mente é que nunca foi da vontade de Deus que alguns rejeitassem a Cristo. Deus mandou Jesus nessa terra para que todos o aceitassem. Só que aqueles que não o aceitam pela fé não podem ser justificados e por isso que tem que passar pelo juízo. Então Jesus ele fala que se aqueles que ouvem a palavra e que creem não passarão pelo juízo porque já serão justificados. E por último, fala, Jesus ele declara que aquele que ouve a palavra, que crê no Pai, passa da morte para a vida. Essa passagem da morte para a vida não é apenas aquela transformação futura, mas também é uma experiência pessoal na qual todo verdadeiro cristão já passou e cujos frutos nós continuamos a desfrutar. Em termos espirituais, passar da morte para a vida quer dizer um novo nascimento. Todos nós que aceitamos a Deus, todos nós que aceitamos as verdades eternas, nós somos considerados como aqueles que nascem novamente em Cristo. E é isso que Jesus promete, é isso que Jesus declara aqui, que quem ouve as palavras e que crê naquele que enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo e passa da morte para a vida. Jesus ele continua falando mais verdades, né? E ele fala que essa ressurreição ela está relacionada à vida. Jesus ele dá um lembrete de que a ressurreição espiritual está disposta imediatamente, está disponível imediatamente a todas aquelas pessoas. E por isso que ele sempre fala assim, olha, Deus me deu autoridade para ressuscitar. Aquelas pessoas daquela época que estavam ouvindo, embora fossem pessoas que declarassem que eram pessoas cristãs, que participavam dos rituais, muitas delas estavam mortas espiritualmente. E Jesus ele está declarando ali que ele tem poder para ressuscitar espiritualmente todos aqueles que ouvissem a voz de Deus. Então Jesus ele continua dando ensinamentos preciosos para todos aqueles que estavam ouvindo, né? Tentando levar aquelas pessoas a ouvir a palavra e a crer em Deus, naquele que tinha enviado ele, né? E fala assim, olha, que essas palavras, elas testificavam dele, né? Vamos o versículo 39, olha o que o versículo 39 fala assim, olha, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O pensamento judaico na antiguidade, e principalmente daqueles rabinos que estavam seguindo a Jesus, que estavam tentando achar maneiras de como que fala assim, de acabar com o ministério de Jesus, aquelas pessoas da época, elas acreditavam que simplesmente conhecer a palavra era suficiente para ter a vida eterna. Tinha um rabino que se chamava Hillel, eu até anotei aqui, Hillel, eu acho que fala, Hillel.
que ele viveu e ele escreveu no século I a.C., ele declarou assim, olha, alguém que obteve a posse das palavras da Torá adquiriu para si mesmo a vida eterna do mundo por vir, a vida do mundo por vir. Então esse cara, esse rabi do primeiro século, ele falava assim, olha, obter o conhecimento da palavra é suficiente para ter a vida eterna. Então Jesus, ele vem e ele fala assim, olha, vocês examinam as escrituras e vocês estudam as escrituras porque vocês julgam que a vida eterna está ali e são elas que testificam de mim. Só que Jesus, ele estava fazendo uso dessa crença que eles tinham nas escrituras, né, para trazer a atenção para si, porque eles não acreditavam que essas escrituras que levavam a Jesus. Então Jesus está falando, olha, vocês estão estudando as escrituras para ter a vida eterna, mas são essas escrituras que testificam de mim também. Os judeus, eles conheciam cada vírgula que tinha, cada coisa que tinha na Torá, principalmente ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né? Só que eles não estudavam a Bíblia com os olhos da fé. Eles não estudavam a palavra com os olhos da fé. E isso fez com que eles perdessem a oportunidade de reconhecer o Messias quando o Messias esteve com eles. Então Jesus, ele estava chamando a atenção aqui. Ele estava falando da importância de estudar a Bíblia, só que não adiantava estudar a Bíblia como qualquer outra coisa. Não adiantava estudar simplesmente por estudar, simplesmente por saber. Porque se eles que faziam isso e tinham isso na ponta da língua, estavam perdendo a oportunidade de conhecer o Messias que estava se revelando a ele. Então Jesus, nessa declaração, ele termina advertindo as pessoas. E ele declara, e ele adverte, ele mostra a condição na qual essas pessoas elas estavam vivendo. Olha, elas não queriam vir até Jesus. Elas não cultivavam o amor de Deus nelas. Então, assim, não é que Deus não amava elas. Deus amava a todos. E o ministério de Jesus, ele mostra isso, porque Jesus, ele deu oportunidade para que todos crescem neles. Inclusive aqueles que queriam matar Jesus. Ele estava sempre dando a oportunidade, só que eles não cultivavam esse amor de Jesus neles, de Deus neles, né? E Jesus chamou a atenção deles também, porque eles rejeitavam, eles estavam rejeitando aquele que Deus havia enviado. E no lugar disso, olha aqui o que a Bíblia fala. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Então, Jesus aqui, ele está advertindo as pessoas de que essas pessoas estavam rejeitando ele e no lugar disso estavam recebendo qualquer outra mensagem de qualquer outra pessoa. E Jesus adverte eles também de que eles estavam dando glórias uns aos outros, mas que não estavam procurando a glória de Deus, a glória que vinha de Deus. E Jesus, por fim, relembra que o julgamento viria, não por causa dele, mas por conta das próprias escolhas que eles estavam fazendo, porque aquilo estava disponível para todos eles. Jesus estava se revelando a todos eles, só que a forma como cada um viu essa revelação dependeu do olhar da fé. E é isso que nós temos hoje também. Jesus, ele está se revelando a nós, ele vem mostrando para nós qual a sua missão aqui nessa terra, que é uma missão de nos redimir, é uma missão de nos levar à palavra dele e a crer em Deus, aquele que ele enviou. Jesus, ele está nos lembrando da importância de sermos obedientes. Jesus, ele está se revelando a todos nós hoje e ele está nos convidando a ouvir as palavras que ele está nos dizendo e a crer naquele que o enviou. É isso que Jesus está nos convidando hoje, é isso que Jesus convidou as pessoas daquela época. Só que, assim como naquela época, a resposta não pode ser coletiva, a resposta tem que ser de forma individual. Assim como aquelas pessoas, Jesus esteve com milhares de pessoas, mas aqueles que creram e que decidiram pela fé crer no Jesus declarado, no Jesus que veio para redimir, foi de forma individual.
E esse é o convite que nós temos hoje também. Vamos orar? Pedindo para que Deus continue se revelando a nós por meio da sua palavra, pedindo compreensão e sabedoria para continuarmos estudando, porque quantas coisas a gente ainda não entende dessa obra de Jesus em nossa vida, e nós precisamos continuar buscando. É claro que a gente nunca vai conseguir entender Deus em sua plenitude, nós nunca vamos conseguir entender a missão de Jesus, mas nós temos, mesmo que a gente não entenda tudo, o que nós precisamos é ouvir a palavra que Ele tem para nós e crer. É isso, é tudo o que Ele precisa para fazer a transformação que nós precisamos na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor deixou o céu, o seu trono, e veio aqui nessa terra para nos redimir, para nos resgatar do pecado. Jesus, muitas vezes nós estamos como aquelas pessoas, nós estamos te rejeitando. Muitas vezes a gente não está dando ouvido às coisas que o Senhor está nos falando. Muitas vezes nós não estamos crendo nas coisas que o Senhor está nos declarando, mas nós te pedimos perdão, ó Pai, pela nossa incredulidade, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a te olhar, a te ouvir e a crer em Ti com os olhos da fé, Senhor. Muito obrigada por mais um dia, obrigada por esse momento de estar com os nossos irmãos aqui, de vários lugares. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuamos. Amanhã nós vamos estudar sobre Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. E nós vamos ver o cuidado que Jesus tinha para com os pecadores. Jesus, ele tinha um cuidado especial e ele queria dar essa oportunidade de salvação a todas as pessoas. Então venham conosco, às 5 da manhã, nós vamos estudar Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17. Se você ainda não está com o seu guia, com o caderninho para te ajudar, então mande uma mensagem que eu envio para você, é gratuitamente. E vamos juntos, nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo sábado na presença de Jesus.